Fala, fala pessoal, estamos começando aqui mais uma edição do Francamente Cripto. Hoje vai ser uma edição muito especial, porque a gente vai falar sobre ciclo do mercado e a gente vai ter aqui algumas previsões do mercado que eu sei que vocês adoram isso. Mas antes de apresentar os convidados da vez, queria dar as boas-vindas ao Rony Schuster aí, direto do calor infernal do Rio de Janeiro. E aí, Rony, beleza? Beleza, pô, tô no ar-condicionado aqui, cara. Senão ia ser um sofrimento, cara. Surreal, mas... Cara, tô ansioso aí pra esse episódio, os convidados são muito bons. Mas aí, quero ver como é que vai ser esse papo aí. Apresenta eles pra gente aí, vamos ver. Maravilha. O que nos aguarda. Do lado direito do corner aqui, Vinícius Bazan e do lado esquerdo, Paulo Eduardo, os dois analistas de cripto e fundadores do Underblock. Sejam muito bem-vindos aí. Primeira palavra pro Bazan. Se apresenta aí pra nossa audiência. Quem é você na fila do Pão Cripto? Muito obrigado. Quero dizer que tem muita história nessa mesa aqui. Para você que não conhece ainda, nós três estudamos, moramos juntos, começamos esse mercado juntos também. Bom, meu nome é Vinícius Bazan, eu trabalho com cripto já profissionalmente há 8 anos. Curiosamente, comecei com o André lá numa empreitada lá atrás, chamava InvestAE. Tinha brincadeira que ele era o Invest, eu era o AE, né? Porque ele é maior, eu sou pequeno, então meu nome ficava mais curto. Mas a gente começou lá atrás nessa jornada de tentar trazer educação financeira para o mercado tradicional até. E eu gosto sempre de dizer que as pessoas que trabalham com cripto, em algum momento elas tiveram um momento de epifania, né? Um clique que fez tudo fazer sentido. E acho que foi muito naquele momento que a gente estava junto, acabou fazendo muito sentido o Bitcoin. Naquele momento que 8 anos atrás o Tim Draper falava que ia chegar a $250 mil, talvez a gente renove essa previsão aqui hoje. E fast forward, né? Cá estamos para 3 ciclos depois falar mais sobre o mercado, com muitos mais ativos existindo por aí. E hoje tenho junto com o Paulo e mais 2 sócios a Underblock, que é uma empresa 100% focada em análise, em research e conteúdos educacionais sobre cripto também. Maravilha. E você, Paulinho? Quem é você na fila do Pão Cripto? Bom, para quem não sabe, né? Então, se vocês fundaram o InvestAE, eu acho que eu fui o primeiro aluno do InvestAE, né? Na verdade, a turma experimental. Verdade. Então, a nossa história é antiga, a gente morou junto, né? Teve muitas histórias aqui, algumas que a gente não pode não vai contar nenhuma, revelar. Tá? Não vai contar o André nenhuma. vetou aqui. Vetei tudo. Nada de história. Só, temos história, acabou aí. Teve que assinar um NDA antes de Exato. Então, vou ser expulso aqui do podcast. Mas estou trabalhando no mercado também, invisto em cripto faz muito tempo. Comecei muito por influência de vocês dois, né? E aí entrei de cabeça nesse mercado já há alguns anos, né? Mas acho que eu imagino que esse é o primeiro podcast que tá nós 3 juntos falando sobre assuntos de criptoativos. Acho que a gente nunca fez um conteúdo, então é inédito. Olha só. Você tem razão. Porque no momento que o Paulinho foi trazido aí pra cripto, sugado de uma vez aqui, eu já tava de saída e a gente não fez, é verdade. Exato. Podcast nós 3. Então a gente falava de cripto já há muitos anos atrás, mas é a primeira vez que a gente tá falando em público aqui para todo mundo, nós 3 juntos, né? Então, baita oportunidade. Então as perguntas de datas e marcos históricos aqui, a gente já falou de Paulinho, né? Que ele já citou várias coisas aqui que fazem sentido nessa linha. Bom, pessoal, vamos pro papo, porque aqui dá para tirar muito suco desse limão aqui que a gente vai conversar sobre o mercado como um todo, né? Então, eu queria passar para você primeiro a pergunta para você, Bazan. Avaliando os ciclos aí de todo esse tempo que você está no mercado, como que você traria a narrativa desse ciclo atual em comparação com os outros anteriores? E quais são as diferenças aqui logo de cara? Bom, vamos lá. Acho que toda vez que a gente olha para ciclos, se a gente não achasse que tem uma regularidade, a gente não chamaria de ciclo. Porque só faz sentido você chamar de ciclo se você acha que algo se repete. Anota isso aí, hein? Isso aqui é frase boa, hein? Cortes para o podcast. Não, eu acho que assim, você fala que a Terra dá uma volta em torno do Sol, isso é um ciclo de 1 ano. Você só diz que é um ciclo que você espera que no próximo ano aconteça de novo. Então, quando a gente fala de ciclos do mercado, assim, que você poderia olhar ciclo de taxa de juros, né, Selic, você pensa em uma coisa repetitiva. E ela não precisa ser igual sempre. Então, eu acho que a gente leva a acreditar, a gente é levado a crer que no mercado de cripto a gente tem um ciclo que se alinha com o halving, um ciclo que se alinha com um ciclo de liquidez global e que a gente vai ter algumas similaridades. Só que até quando você para analisar cada um desses últimos ciclos, eles têm algumas diferenças. 2021, para mim, ele foi bem diferente dos demais, né? Do que você poderia esperar, que foi aquele topo duplo, FTX no meio e tal. E a tese que eu sempre falo, que eu acho que Bitcoin já tinha que ter passado de 100 mil no último ciclo. Então, olhando para trás, eu acho que a gente tem uma coisa bem similar, que cara, passamos pelo bear market, passamos por um período de acumulação e gradualmente a gente vai tendo a volta dos investidores. Nesse momento, qual que é a diferença? A gente tem uma volta ou uma entrada dos institucionais até antes do grande varejo. Então, você tem BlackRock, Fidelity e tudo mais aí, companhia, trazendo gente para o mercado de cripto sem as buscas por Bitcoin estarem bombando no Google. Então, acho que por um lado, dá para a gente ter uma certa similaridade de que se a gente passou por um ano de recuperação em 2023, tudo leva a crer que 24 e 25 devem ser bons anos de bull market.
Porém, a gente tem algumas coisas que não haviam precedente antes. A gente nunca teve bilhões de dólares de entradas em ETFs. Então, como que isso vai se desenhar exatamente? Eu acho que vai ficar para a história que vai ser construída agora e a gente vai descobrir. O que eu acredito tem mais surpresas para o lado positivo do que para o negativo nesse ciclo que a gente está vivendo. Grande Paulo Eduardo, o famoso Paulinho aqui. Cara, para você que está vivendo agora essa continuação, na verdade, do ciclo, segunda metade, vamos dizer assim, do All Time High aqui, tocando um negócio em si, e, tipo, se debruçando sobre tese especificamente, e principalmente essas gemas, assim, qual que para você tem sido o drive aqui de avaliação desses projetos, né? No sentido de qual que é a linha mestre para tentar achar, ou simplesmente você vai lá e aponta um projeto e começa a falar dele? Cara, eu acho que a gente tem fases, né, do ciclo que o Bazan estava trazendo aqui dos mercados. E, obviamente, acho que a primeira fase que todo mundo conhece é a fase do Bitcoin, né? O Bitcoin puxar o carro dos bois aqui, né? Mas, muito por conta da dinâmica desse ciclo ter sido um pouco diferente, eu acho que encontrar essas gemas hoje se torna até um pouco mais difícil do que ciclos passados, né? Isso é comum, é normal num mercado que está se sofisticando cada vez mais, né? Então você tem narrativas que vão sendo construídas e a gente tem que encontrar qual que é a grande narrativa desse ciclo, por assim dizer. É muito difícil você dizer isso a priori, obviamente, né? As narrativas elas ficam óbvias depois de que você chegou no auge dela, né? Então, para você conseguir encontrá-las, acho que você tem que ver aqueles early signals, assim, né? Aquelas primeiras pontadinhas, né? Então, eu acho que, querendo ou não, né, o mercado de criptoativos, por ser um mercado muito novo, ele acaba replicando algumas coisas do mercado tradicional, digamos assim, né? Então, por exemplo, o ciclo passado a gente teve DeFi, a gente já teve jogos. Então, eu acho que vai ser ainda alguma coisa que vai trazer novidade para o mercado de criptoativos, mas alguma coisa que já existe no mercado tradicional. Então, vale a pena ficar de olho. Uma delas com grande potencial é AI, né? Acho que ninguém fala de outra coisa no mundo sem ser de inteligência artificial, mas tem também narrativas que começaram a amadurecer no ciclo passado e que têm potencial de chegar na sua maturidade nesse ciclo, que é, por exemplo, os próprios jogos que eu citei aqui, e DeFi em si, né, outras coisas também, porque a gente teve só um movimento muito inicial. Então, para começar a olhar isso, a gente tem aqui a figura do institucional na mesa. Isso acho que muda um pouco o jogo nesse ciclo, porque ele que está drivando os preços. Então, também eu acho que coisas que são mais fáceis do institucional se posicionar podem ser também, podem trazer um pouco de surpresa. Normalmente, né, as narrativas são, principalmente de bull market, digamos assim, elas são impulsionadas por varejo, né, mas esse ciclo aqui, acho que ele tem um potencial de a gente ver alguns valuations aí, algumas coisas um pouco diferentes, né? Então, não necessariamente vai ser toda a altcoin pequenininha, aquela moedinha nova que está surgindo, que vai ser o impulsionador de crescimento no mercado. Vai ter, com certeza absoluta. Né? A gente está vendo aí, por exemplo, a meme season acontecendo. Mas acho que a gente tem que ficar de olho no institucional também. Legal. Sobre esse papo de institucional e de ciclo, uma das coisas que eu sempre tenho perguntado aqui, inclusive eu discuto bastante com o Rony nessa direção, que é a mudança nesse ciclo aqui, né? Óbvio, como você falou, todo ciclo tem suas nuances. Quando eu olho para ele hoje, falo, beleza, qual era a tática anterior do Bitcoin e do ciclo, né? O mercado entra numa zona aqui de totalmente desespero, né? Então a gente capitula aqui o mercado de fato, depois ele começa a subir e a gente tem um 2023 aqui que seria um 2019 do ciclo passado de recuperação. Mas é aquilo que você fala, assim, é uma recuperação de 100%. Para o TradFi é um tiro na cabeça isso, não faz sentido nenhum. Para a gente é basicamente isso, o cripto se recupera dessa forma. E aí, quando você olha para essa questão, a gente teria um 2024 com o grande primeiro evento halving, depois um bater de all-time high anterior, e aí uma euforia. A gente trocou essas peças aqui, uma porque uma é delimitada por basicamente tempo do bloco, né? E outra que se adiantou por causa do ETF. Como que você acha que isso muda o ciclo, a anatomia dele, nesse momento? Para mim, é uma questão de a gente ter tido um elemento que não existia antes, que traz uma atenção antecipada. Então, naturalmente, é aquilo, né? Pensa, né, o linguajar das ruas. Você tá ali pensando sobre cripto, só você fala sobre isso.
depois você e seus amigos mais próximos, depois todo mundo da sua empresa, depois você tá pegando o Uber, estamos falando disso também, até que seu chefe tá falando e depois chega o grande banqueiro, opa, olha só, Bitcoin, talvez não seja tão ruim assim. Acho que a gente inverteu um pouco essa ordem, que os banqueiros e os caras do mercado tradicional estão olhando para isso e criando uma narrativa para eles mesmos. Eles estão querendo acreditar nisso, né? Que o Bitcoin é o novo ouro e o Larry Fink tá vendendo essa imagem. Então, acho que isso aconteceu primeiro, né? Assim, aconteceu antes do que o mercado talvez esperasse. Agora, o que eu penso, né? Até quando a gente estava lá em Nova York em setembro, que a gente estava vendo aquela palestra do Raoul Pal, ele estava falando do Bitcoin como se fosse a dualidade onda-partícula da luz, você tem a dualidade do Bitcoin como ativo de tecnologia altamente inovador e tem um ciclo de adoção que impulsiona o preço, e por outro lado um ativo de risco que se alinha com o ciclo de liquidez global e vai crescer em valuation, né, também por causa dessa liquidez. O halving ele entra no meio, talvez até como uma coincidência, né? Tem aquela coisa, será que o Satoshi ele acertou em colocar o halving alinhado com os picos de liquidez do mercado, ou com as voltas de liquidez? Mas, no fundo, o que eu acho que não dá para negar é o seguinte, né? Se não me engano, é o Matt Hogan, da Vanek, que posta sempre no Twitter. A Matt Hogan da Bitwise. Bitwise, isso. Que é quantos bitcoins estão sendo comprados na semana pelos ETFs e quantos estão sendo minerados. Se você considerar que boa parte dos bitcoins, uma parte está perdida, outra parte está na mão de investidores que ainda estão esperando preços mais altos, outra não está nas exchanges, quantos bitcoins são criados é uma proxy boa para uma nova oferta. E quantos bitcoins estão sendo comprados por ETFs, embora não exista só ETFs no mercado, também é uma boa proxy para demanda. E aí você tem um descasamento, isso aqui é a lei básica de oferta e demanda, leva o preço para cima. Então eu ainda vejo uma importância do halving que, cara, se a gente manter tudo mais constante, né, a demanda pelos ETFs mantendo igual, só que agora a produção caindo pela metade, alguma coisinha se aumenta na base de valor mesmo do Bitcoin. Então, continuo achando que o halving tem uma importância, e eu não descarto aquilo que sempre aconteceu nos últimos ciclos, que de repente, todo mundo só fala sobre halving. De repente as pessoas descobrem isso, tá na mídia. Então, assim, eu acho que mês que vem a gente vai descobrir se vai ser igual ou diferente, mas o que com certeza mudou é o fato de a gente ter tido essa entrada institucional antes. O Matt Hogan ele fala uma coisa que na época da lei, do halving anterior, né, em 2020, foi o que mais me fez crer que talvez não fosse só uma profecia autorrealizável, né, do halving, que era a ideia de que, beleza, a gente estava lá com a recompensa em 1.800 bitcoins por dia, ia descer para 900. Ele fala, pô, beleza, que não vai ser impacto de uma hora para outra e não dá para precificar isso justamente porque todo dia tá faltando 900 bitcoins, assim como todo dia depois do halving vai faltar 450 bitcoins que mantendo a demanda vai faltar. Então todo dia eu vou ter que ir atrás de 450 bitcoins no mercado. Isso em perspectiva levaria o preço para cima, né? E acho que talvez das explicações do halving ali, na época, que eu acho que ainda acredito um pouco na questão de profecia autorrealizável, né? Da força de mídia que o halving tem para o Bitcoin. Era uma das teses que eu falei, opa, aqui talvez tenha algum sentido técnico nessa direção. Mas, cara, assim, só um último ponto, que eu acho que tem uma coisa meio reflexiva, né? Se a Apple virar para o mercado e falar que vai ter um programa de recompra de ações, as pessoas vão achar que a Apple vai ficar mais escassa também. E por isso talvez ela devesse se valorizar. Então, uma coisa leva a outra, né? Eu acho que a gente não pode ter essa visão cega de que... Visão cega não faz muito sentido, mas sim, cegamente acreditar que, nossa, só porque o halving existe, o preço vai aumentar, e, né? Enfim. Mas é um impacto... Assim, se o halving não fizesse sentido, o ouro não valeria tanto quanto ele vale. Porque o ouro também passa por um tipo de halving. Cada vez fica mais difícil de você extrair. E é justamente a escassez dele que confere o valor. Então, eu não descarto o valor do halving aqui. Legal. E nessa questão dessa anatomia do ciclo, tem uma coisa que me chama a atenção, você, Paulinho, que está olhando mais gemas, assim, que é, se eu olho para 2019, que, de novo, paralelo 4 anos, 23, eu vejo 7 ativos que se valorizaram mais que o Bitcoin, com mais de 100 milhões de market cap. Quando eu olho para 23, a gente está falando de 50 ativos. E hoje, o mercado olha para essa tal de out-season, que a gente, pelo menos, visualiza aqui na frente, e diz, ainda não aconteceu porque a dominância não está caindo. Só que a grande verdade é que o Ether que está se desvalorizando em relação ao Bitcoin. Perfeito. Nesse ponto específico, assim, além da anatomia do ciclo, toda vez ter essas nuances, a gente está tendo ou não está tendo uma out-season nesse momento que vem desde 2023? Estou pensando nos números aqui. Cara, o que você acha? Então, eu acho que depende do que você chama de out-season, né? Boa. Acho que cada um define o conceito de out-season de uma maneira diferente. Né? Tem gente que, de maneira prática, olha só para a dominância do Bitcoin e se você olhar para essa métrica, não está acontecendo out-season. Por outro lado, se você olhar para variações, né, aí sim você já tem algumas coisas andando bem mais que o Bitcoin, que inclusive ano passado ainda foi muito forte. Né? Mas então, eu acho que
pensando por essa perspectiva, sim, a out-season já está acontecendo. Talvez não na efervescência do bull market, como a gente está acostumado a ver em ciclos passados, mas em setores específicos ela está acontecendo sim. Por exemplo, cara, não dá para negar a meme season que a gente viu essas últimas semanas, né? Isso é inegável. Então, sim, a out-season está acontecendo, na minha opinião. A questão mais é que ela não está naquele ponto de que, poxa, você pode jogar o seu dinheiro em qualquer coisa que você vai outperformar o mercado. Mas, cara, melhor às vezes até do que olhar a dominância do Bitcoin é olhar, pelo menos no TradingView, o Total 3, né? Que é o valor de mercado total menos Bitcoin e Ethereum. Ou a dominância disso, né? Isso tem que subir. E tá melhorando, mas não de longe, assim, não parece ainda um grande bull market. Sim, então, não chegou na ebulição do bull market ali que a gente vê em late cycle, né? Tipo, quando você já tá no estágio final ali do bull market. Então isso até me traz um pouco de tranquilidade. Né? Total, né? A gente tá num dia que tá numa semana, na verdade, que o Bitcoin tem caído, né? Com um pouco perspectiva aí macro influenciada por inflação, né? Que bate no Fed, tem discurso do Fed e tudo mais. Nesse ponto específico, a gente olha para o Bitcoin, né? E compara com o ciclo não do passado, mas dos anteriores, e vimos aqui um macroativo, o Bitcoin funcionando dessa forma. Respondendo a demandas macroeconômicas, talvez a definição seja essa. Olhando por essa perspectiva aqui, existe um anseio do mercado de falar, pô, BlackRock está entrando no jogo, está mandando comprar isso aqui, a volatilidade do mercado relativa que a gente via anteriormente, você sentindo ali na pele, não está tão pesada aqui, e existe uma expectativa de que esse cara, de alguma forma, vá diminuir a volatilidade desse mercado. Você acredita nisso? E qual que seria, se você acredita, né, o framework de dizer estamos realmente diminuindo essa volatilidade aqui nesse mercado? Ou não, ainda não chegamos nesse ponto? Cara, eu acho que em termos comparativos tem que diminuir, né? Um ativo que tem 1,5 tri de market cap, ele deveria ser menos volátil do que um ativo de 100 milhões. Porém, assim, pô, não dá para você esquecer o que aconteceu em 2023 com ações de tecnologia. Saía um resultado, um meta, subia ou caía 20%. Uma volatilidade até maior do que nos principais dias, né? Na maior parte dos dias do Bitcoin. Então, eu acho que assim, o Bitcoin, no fundo, ele está andando para ter uma volatilidade similar às Big Techs. Acho que esse seria o comparável. Assim, um valor de mercado parecido, um segmento parecido, e ainda tem a capacidade de subir ou cair em eventos esporádicos 15%, 20%. Mas eu não consigo mais ver, tirando um grande Black Swan, o Bitcoin caindo 50% como foi no Corona Crash. Né? Então, acho que assim, em termos dos líderes do mercado, a volatilidade cai. Pelo simples fato de que eles estão ficando maiores. Mas os ativos menores, esses que não tem 1 bi ou tem 1 bi de market cap, cara, é igual uma ação pequena também, né? Acho que eles estão sujeitos a essa volatilidade e deve ser muito parecido com o ciclo anterior. E na questão do ETF, tipo, entrada de BlackRock, assim, quão construtivos vocês estão para isso, assim? Porque óbvio que o mercado cripto é muito desconfiado, né? Assim, você olha um cara desse gigante entrando, aí você fala, beleza, ele vai dominar, vai tomar meus bitcoins, vai mandar o guardar-por assim. Você tem um anarquista que tá com medo de um cara gigante entrando. Mas isso é uma coisa estranha, né? Não sei o que você acha sobre isso. Que tem uma galera que fica ali no Twitter, no Instagram, falando assim, não, mas porque a BlackRock está comprando todos os bitcoins. Mas pera, assim, ela não tem um contrato no mercado financeiro de que a posição que ela tá fazendo ali, na verdade, pertence ao investidor? Assim, a gente acha mesmo que a BlackRock ela vai burlar todas as leis da SEC, ela vai pegar, né, 1 trilhão de bitcoins para ela? Então, assim... Cara, é claro que a partir do momento que você coloca grandes corporações no mercado, você está matando um pouquinho daquele ethos da descentralização. Mas ou é isso, ou é você viver num mercado de Bitcoin até 2012, assim, que só existiam os nativos. Então, cara, não tem muita alternativa. O mercado tem que crescer dessa forma. E aí eu acho que, assim, a menos que eu esteja numa avaliação muito errada, eu quero saber a sua opinião, não é a BlackRock que está comprando todos esses Bitcoins, não é a Fidelity, né? Está intermediando. Talvez ela esteja matando a essência do Bitcoin de não ter um intermediário. Mas eu acho que é positivo, assim. Não tem como o mercado crescer sem ter outras pessoas mais leigas entrando. E eu acho até respondendo essa pergunta, é uma loucura do mercado mais nativo cripto, que cara, como que você acha que esse Bitcoin vai chegar a 10, 100 trilhões de market? Como que você acha o dinheiro vai surgir do nada? Assim, eu fico pensando que é um ativo para defender contra a crise. Cara, então você quer que uma bomba caia no meio dos Estados Unidos para que o Bitcoin suba? E assim, só você pode comprar também. Né? Tipo isso, assim, não, ninguém mais pode comprar, só porque o cara tá facilitando acesso. Assim, é um preciosismo pela lógica do negócio, né? E que, assim,
o fato de existir um ETF não tira a possibilidade de você fazer autocustódia. O que acontece é, o cara que está lá optando pelo ETF, ele quer essa facilidade, ponto. Mas você está comprando um negócio que está sendo custodiado lá, que você pode custodiar por conta própria. Não, e uma coisa que acho que a galera confunde muito, só adicionando esse outro ponto aqui, que é o lance da descentralização, né? As pessoas acham que a BlackRock está comprando e está matando a descentralização. Mas sim, o que importa, na minha visão, pelo menos, de descentralização para Bitcoin, é o lado da mineração. É o fato de as transações não dependerem da BlackRock para serem validadas. Porque isso pode ser feito de uma forma descentralizada. Agora, você consegue impedir o Michael Saylor de comprar Bitcoin? Você consegue impedir o Satoshi de ter os Bitcoins que ele criou? Né? Você não tem o que fazer, é um livre mercado. Sim, cara, você botou o mercado para jogo, deixa as coisas acontecerem, você não tem mais controle sobre ele. Você falou uma coisa, o Rony começou a se coçar na cadeira. Já sei até o que é. Vou deixar você fazer a pergunta, vai lá. É exatamente o que você está pensando. Mas não, é exatamente esse ponto, né? Quando a gente está falando do ETF de Bitcoin, eu realmente vejo isso que o Basel falou, né? Eu vejo eles mais como um intermediador, até porque realmente o que importa ser descentralizado é a rede, são os mineradores de modo geral. Mas aí eu quero jogar a pergunta, sair um pouquinho do tema, mas se a gente tivesse aprovado aí um ETF de Ether, né? Talvez a gente tenha esse ano, a gente está meio na dúvida aí se vai ter ou não. Aí o jogo é um pouco diferente, né? Porque agora a validação da rede da Ethereum é o próprio ativo, né? Que é o que vai estar efetivamente em posse aí dos grandes institucionais, né? Então, queria perguntar se vocês veem com bons olhos ou mais olhos, vocês veem uma diferença aí entre o ETF de Bitcoin que a gente já tem e um eventual ETF de Ether aí que a gente possa ter, ou de algum ativo Proof of Stake, de modo geral, em relação a esse ponto de risco de custódia, de domínio da rede, de centralização? Cara, essa é uma boa pergunta, viu, Rony? Porque essa pauta de descentralização, ela vai e volta, né? Então, mesmo pro Ether aqui, né? Quando a gente está falando, né, dos ETFs de Ether, concordo com você, né? A gente tem uma camada a mais de complexidade dentro desse segmento. Mas, assim, nada impede também de, por exemplo, a BlackRock, né, ou as grandes gestoras serem regularizadas, tudo bonitinho, e ter, né, ali também algumas exigências para fazer esse tipo de serviço. Então, claro, né, ninguém quer aqui, não faz sentido, na minha opinião, a BlackRock, né, prejudicar de alguma maneira aquele ativo que ela está usando para crescer. Então, assim, pensa aqui, por exemplo, na Lido, né, que eu sei que também é um protocolo super polêmico, dependendo de como a gente traz isso aqui para a mesa. Mas, assim, a Lido é um serviço, né, de staking, você tem vários operadores de nó dentro da Lido, né, ela é, nesse momento, né, praticamente permissionada, né, mas ela vem caminhando para um cenário mais permissionless, né, onde qualquer operador de nó pode entrar ali com o tempo, né. Tem ali um whitelist, tudo bonitinho e tal, mas com o tempo eu imagino que a gente vai ter a descentralização disso também. Então, assim, a BlackRock e outros emissores de ETF, eles podem também trazer esse tipo de serviço, ser obrigados até, né, por conta de reguladores, trazer esse tipo de serviço dentro do ETF. Então, assim, eu acho que o mercado de cripto, uma das grandes características do mercado é a adaptabilidade dele ao longo do tempo, né? O Ether não surgiu como uma rede Proof of Stake, né? Então, assim, só isso já mostra como que o mercado de cripto ele vai se adaptando e vai se inovando ao longo do tempo. Então, se a partir do momento que isso se torna um problema, uma das grandes forças da comunidade cripto é justamente procurar soluções para esse tipo de problema. Então, sim, eu acho que hoje, as is, né, pode ser um problema se a BlackRock, né, beleza, conseguiu ali absorver 30% de todo o Ether do mercado e eles rodam os próprios validadores da rede, né, para tentar maximizar o lucro, etc. Tá, isso é um problema. A partir do momento que isso se torna um problema, aí o mercado começa a procurar soluções para isso. Essa é a grande beleza disso, né, da descentralização como um todo. A partir do momento que a gente tem a descentralização, a comunidade toda luta para que isso continue acontecendo, né? Então a gente não vai deixar. Teve mudanças no Ethereum para tentar coibir esse crescimento da Lido, né? Exato. Então, assim, sim, eu acho que é um risco, né? A gente tem que ficar atento, mas a gente tem que sempre pensar melhor aqui também que o mercado ele não é feito, não está em pedra, né? Não está escrito em pedra. Poxa, a gente não tinha ETF de Bitcoin nos Estados Unidos até tempos atrás. A gente está falando de um ETF de Ether aqui que nem existe ainda. Então a gente tem que pensar também que tudo isso vai sendo evoluindo ao longo do tempo. Maravilha. Agora vamos para a parte de rinha de analista aqui. Pegando pela parte da Lido aqui especificamente, como que vocês estão olhando esse negócio assim? Em como ativo? Qualquer ativo. Não, eu estou falando de tecnologia, acho, tipo, de relevância no mercado, mas principalmente de retorno aqui. Tá, certo.
Cara, eu particularmente acho que a Lido, a gente tem coisas melhores para investir no token. Né? Então, assim... Tipo, pensando estritamente no retorno. Isso, falando aqui, se o nosso objetivo aqui é ganhar dinheiro durante o mercado, eu acredito que a gente tem sim coisas melhores, né, para a gente poder investir. Eu concordo com você, então não vamos continuar esse papo, porque aqui a gente concorda. Vamos para a rinha mesmo, onde a gente acha alguma coisa errada. Ethereum versus Solana. Boa. Tipo, como que você está vendo essa relação aqui? Boa. Isso até é um ponto que a gente está discutindo bastante, né? E eu, como sempre, eu acho que a galera no mercado começa a ficar muito emocionada e tirar conclusões precipitadas. Ah, mas porque o fluxo está saindo de Solana, sabe? Enfim, o que eu acho? Eu estava até gravando um vídeo sobre isso hoje. Cara, assim, da mesma forma como numericamente o Ether poderia ter um potencial de valorização maior do que o Bitcoin por ser menor, Solana, que tem 20% do tamanho de Ether, também, numericamente, deveria ter um potencial de valorização maior. Eu continuo tendo a visão de que Solana e Ethereum é o iOS e Android, né? São duas abordagens de desenvolvimento para nichos que podem se desenvolver em paralelo e que são dois bons projetos. E, cara, se a gente soubesse qual que é a solução do trilema das blockchains, não existiriam os dois, só existiria um. Eu acho que, assim, Solana vai continuar com uma abordagem que é complementar ao Ethereum. Eu acho que é dificilmente olhar só para o curtíssimo prazo para dizer o que está acontecendo, porque você pode ser enganado, por exemplo, por uma meme season. Você pode olhar essas últimas semanas e falar, porque o Solana está bombando, e realmente está. Mas e quando a meme season ela estanca, né? Então, nesse caso, para mim isso é mais ruído. E aí o sinal para mim está, por exemplo, na volta do TVL em Solana e na construção de outros protocolos de DeFi, porque Solana é bem pobre de DeFi comparado com o Ethereum, né? Tem um TVL muito mais baixo e muito menos aplicações. Mas eu penso que como até uma opcionalidade, você deveria ter a Solana junto com o Ethereum no seu... o cachorro pro seu cachorro, né? Você tem que ter os dois no seu portfólio. E existe um risco, não desprezível, do Ethereum dar uma micada de novo em 2024, assim como deu em 2023. Né? Eu não acho que é o cenário base, mas como a gente viu em 2023 o Ether não andando mais do que o Bitcoin, você tem que ter essa pulga atrás da orelha. Eu falei hoje ou ontem pro Paulo, falei, cara, acho que em vez de você ter uma carteira em que você tem tipo 20% de Ether e 5% de Solana, deveria estar mais próximas dessas alocações e com alguns outros protocolos também de talvez mais de Layer 1 do que Layer 2 nesse caso. Ô Rony, se quiser falar alguma coisa pode falar, mas também concordo aqui, não vou pular para outra ativa, eu quero achar uma coisa que a gente vai se degladiar aqui para alguma coisa. Quer falar alguma coisa? Cara, não, pelo contrário, eu quero falar que a análise do Basel foi perfeita, exatamente o que eu vejo também, e é isso, né? Você ter sempre a tese e a contra-tese, precisa ter um head da sua tese, exatamente isso. Cara, eu acho maravilhoso, mas eu acho maravilhoso isso, que muita gente tinha descartado a Solana, né? Anos passados, né, digamos acabou assim. FTX acabou Solana, né? Basicamente isso. Solana não serve mais pra nada, vai morrer e etc. Agora a bola da vez é o Ethereum. Né? Então, assim, cara, a partir do momento que todo mundo começa a concordar com alguma coisa, a chance de aquilo tá errado é muito alta. E o mercado é muito binário, né? Não existe essa lógica do tipo, eu posso ter os dois. É um ou outro, assim. Tipo, o mercado isso, emocionado, assim, que o Vaza falou. Exatamente, bem emocionado. Bom, vou achar outro aqui. Acho que vai ser mais fácil isso aqui, vamos lá. BNB, tipo, como... e aí eu acho que vamos falar de duas coisas, né? Como o RAID, especificamente, o token, como se encaixa nisso. E dentro dessa lógica da Binance também, que de alguma forma serve como uma proxy, né? Tudo que você tem de Launchpad, alguma coisa, tem alguns benefícios porque tem BNB dentro da exchange em si. Queria entender sua lógica disso, bearish ou bullish e por quê, assim? De valorização, basicamente. Cara, comparativamente, BNB para mim é bearish. Acho que tem opções melhores. Eu acho que BNB acaba... O que eu não sei, né? E eu tô curioso para ver nesse ciclo é o quanto o BNB dependia da figura do CZ. Porque assim, o CZ era meio um animador de torcida, né? E tem uma comunidade forte, assim como você tem a comunidade da Cardano em torno do Charles Hoskinson, você tem uma comunidade BNB em torno do CZ. O quanto que o Richard Tang, né, que é o CEO da Binance hoje, quanto que esse cara ele anima esse ecossistema, né? Eu acho que a BNB Chain, em termos de aplicabilidade para o ecossistema da Binance, ela é ótima, né? Pô, faz as coisas serem mais baratas, dá para você... Só que os projetos que estão na BNB normalmente são ruins, né? É a cracolândia do blockchain. Então assim... Pô, eu não vou trocar Solana por BNB. E eu acho que aqueles elementos de hype em torno de BNB que a gente tinha com... tipo, igual os tweets do Elon Musk que dizem sem dizer, que eram os tweets do CZ dizendo sem dizer, eu acho que isso dá uma secada. E dado até que a Binance perdeu o market share desde lá o processo no final do ano passado,
cara, eu acho que é um ativo grande demais pra você querer se expor agora nesse momento sem tantos gatilhos óbvios assim. Cara, na minha opinião, aqui eu tenho uma opinião um pouquinho diferente, mas assim... Opa, chama a rinha aqui de Não lista, é nem questão... Acho que não é nem questão de se BNB vai se valorizar ou não. É mais uma questão, acho que aqui, pensando... acho que as pessoas confundem muito Binance com BNB. Uhum. E isso acho que é um erro. Então as pessoas pegam aqui e falam assim, não, a Binance está crescendo, então BNB vai valorizar. Eu acho que esse é um conceito errado. Sim. Porque, primeiro que, poxa, quantas vezes já não tentaram fazer um Chinese Wall ali? E segundo que acho que é muito o que o André falou aqui, que BNB hoje é a cracolândia da blockchain, né? Então, se você é usuário da BNB, se você já tentou usar, principalmente em bull markets passados, cara, é inusável, assim, não dá. O negócio fica fora do ar, você não aprova a transação. Ah, não tem taxa? Não tem, mas porque você não consegue fazer transação também. Então, assim, então, acho que é isso que a gente tem que separar. A Binance foi outra coisa aqui que o mercado deu como morto por conta, né? Por conta da saída do CZ, por conta do processo ali com o Departamento de Justiça americano, mas... nas últimas semanas, inclusive, ela tem conseguido ganhar market share de volta no mercado. Então, também vejo ela aqui como... não dá para falar underdog, né? A maior do mercado. E assim, mas ela não está morta, só que isso não se diz respeito sobre a BNB hoje. Pode ser que mude no futuro? Pode. Então, não gosto de BNB nesse momento, por essa perspectiva, mas não quer dizer que eu acho que isso está muito atrelado com o resultado corporativo da Binance. Boa. Cara, aqui a gente descendo um pouco, eu vou chegar numa coisa que é uma unanimidade aqui, que é XRP, mas vou mudar a pergunta aqui, que e vou adicionar outro cara nessa jogada aqui. Por que diabos a gente tem XRP e Cardano no top 10 do mercado? Nossa. Cara, isso é histórico de números errados. Porque assim, por que eu acho que existe? Pelo mesmo motivo que a gente tem Shiba em alguma posição aí, que eu não sei qual que tá hoje. Mas, cara, Shiba, na verdade, sim, o mercado ele se engana em termos de market cap. Uhum. E market cap diz algumas coisas pra gente, mas não diz tudo. E market cap é um negócio etéreo. Não dá pra você dizer que Shiba vale 15 bilhões de dólares, né? Uhum. Assim, alguém me convence que Shiba vale 15 bilhões de dólares, mas está escrito no CoinMarketCap, no CoinGecko, que vale 15 bilhões de dólares. E aí aquela coisa, né? Assim, você é livre para criar qualquer tipo de token e definir qual que é o max supply, né? E o circulating supply. A partir do momento que o mercado deu um preço para aquilo, e aí acontece muito no mercado, né? De você ter um supply máximo que é de um tamanho e você libera 1% do token 1% dos tokens no mercado. Aí o mercado vai lá dar um preço, aí historicamente esse negócio vai se carregando e vira um negócio gigantesco, assim. Mas é igual você fala assim, tem todo esse dinheiro no banco, né? Se for no banco sacar, não tem. Então acho que não vale aquilo, mas é uma questão histórica, né? Tá lá há tanto tempo que ficou. E XRP talvez tenha assim como Cardano tem os seus torcedores, né? Que sempre vão defender aquele preço. E, cara, o supply é tão grande que fica daquele tamanho. Boa. Cara, pra mim, Cardano ela tá onde ela tá hoje unicamente por conta da figura do Charles Hoskinson, que é um cara que ele é visionário, ele tem uma visão muito forte, ele traz seguidores muito fortes, mas a solução ali dentro, poxa, convenhamos, né? Tá anos atrasados há muito tempo. Então, assim, cara, não dá pra falar que Cardano deveria estar hoje na posição que ela tá dentro do mercado. E acho que, como o Baza disse, né, existe um misconception aqui, um erro de conceito mesmo, entre o que é market cap e o que deveria ser o valor do ativo. Acho que isso é um assunto até... Mas, cara, também, isso é uma questão matemática. Pega, o Bitcoin tem o quê? 1.3? 1.28. O que é 1% disso daí? São 13 bi. Se você fizer um fork do Bitcoin hoje, ou como o Bitcoin Cash, e ele valer 1% do Bitcoin, ele vale 13 bi. Onde que ele estaria com 13 bi? No top 15, provavelmente. Sim, assim, um pouco abaixo de Shiba. Então, onde está a Ether Classic, onde que está a Bitcoin Cash, ainda está numa posição grande, simplesmente porque ela copiou um negócio que já era grande. Então, assim, faz sentido? Não faz, mas tá lá. E acontece assim, no caso desses exemplos aí, a gente tava vendo, né, a questão do Ethereum, acho que teve uma puxadinha, alguma época, se não me engano, foi, acho que alguma atualização, ou sei lá, saiu a notícia do ETF e tal, e o Ethereum Classic subiu na semana seguinte ou no dia seguinte. Aí você fala assim, cara, por que subiu? Esse foi exatamente isso, o cara entrou lá, esse Ethereum é muito caro, mas tem esse outro Ethereum aqui mais baratinho, que é pra mim, esse aqui é o Ethereum do povo, né, e eu vou lá comprar isso aí. Rony?
Não, eu concordo muito com essas teses. Eu vou resumir em uma frase, né? O lastro da Cardano e da XRP são os torcedores de varejo. É isso. Sim. Essa galera aí que compra achando que vai bater $1, que compra porque é o Ethereum barato, né? Ou, sei lá, alguma coisa parecida com isso. E, mano, é isso. E esses caras holdam infinito. E, cara, mas não vale a pena isso. Não tem coisa sendo criada. Tá muito atrás das outras chains que já são mais baratas, já fazem muito mais sentido. Não sofreram teste de estresse absurdo, que nem Solana e Ethereum e essas outras que algumas até caem, outras não, mas isso, não faz sentido ter investimento, né, nesses ativos, né? É um custo de oportunidade muito alto. Melhor tu comprar coisa melhor, né? Então, é isso. Basicamente, o lastro são essas pessoas aí, em empresas que não largam a mão do osso, mas isso não vai dar em lugar nenhum. Eu acho legal, assim, que o pessoal constrói a narrativa que eles querem, né? Então, por exemplo, quem gosta de Cardano vira e fala assim, pô, eu vou investir em Cardano, esse Cardano vale, já tá nos tops aí, sem ter smart contract direito, né? Imagina quando tiver, imagina quando a gente tiver DeFi. Então, assim, cara, não dá, né? Então cada um constrói a narrativa que quer acreditar, né? Acredita na mentira que quiser. Acho que agora eu vou chegar na polêmica. Chainlink, como token. Tô falando estritamente como valorização aqui como analista. Acho que teve essa discussão, quero o seu ponto de vista aqui. Cara, do ponto estrito de investimento, a gente até tem discutido bastante sobre talvez, em vez de se posicionar em Chainlink, se posicionar em PETH. Pela ideia de ser... Peraí, não. Esses caras estão me enganando aqui. Ué, eu quero uma rinha de analista. Você mas vai calma, falar isso aqui? Vamos lá, constrói, vai lá. Não, eu acho que é isso, sim. Ponto de vista estrito de, cara, upside, igual eu posso pensar que Solana tem mais upside do que Ethereum, um negócio parecido num ecossistema que não usa Chainlink, mas passa a ter um negócio próprio, faz sentido pelo upside pegar algo menor, né? Eu continuo entendendo que Chainlink é um tipo de ativo que, diferentemente de um XRP e Cardano, ele tem aplicabilidade, ele tem adoção e, assim como qualquer outra cripto, ele tem alguns problemas de tokenomics que eles têm que ser resolvidos no futuro. Então, para mim, continua sendo... É que assim, é igual... Eu sempre lembro de Maker, por exemplo. Uhum. Maker, para mim, nunca vai ser um ativo que vai dar uma baita porrada no mercado, mas é um ativo que sempre vai ter alguma performance ao longo do tempo, principalmente no longo prazo, porque é um modelo, né? Se fosse uma empresa, é um modelo bastante gerador de receita. Então, é difícil dele dar errado, né? Ele vai dando certo aos poucos. Então, é uma coisa um pouco mais estável. E Chainlink, eu acho que ao longo dos anos vai dar certo. Agora, vai ser um ativo que vai se valorizar como Solana se valorizou de outubro para cá? Acho que é difícil, a menos que hoje o institucional crie uma grande narrativa em torno de Chainlink. Eu ia falar, Chainlink tem um grande diferencial aqui. Eu também acho que concordo com... Eu quero fazer rinha aqui, né? Mas concordo com o Bazan, acho que eu fui um dos grandes detratores nessa conversa com o Bazan, porque eu sou meio que analista de bear market, digamos assim, né? Eu gosto de olhar para fundamentos, gosto de olhar para tokenomics, como que é o mecanismo de captura de valor dessas coisas. E nesse sentido, Chainlink, até por vir de um modelo muito antigo, ela não tem o melhor tokenomics do mundo. Vamos ser, né? Acho que nisso todo mundo concorda. Mas, por outro lado, por ser backbone também aqui do mercado, né? Por ser essa coluna aqui que segura todo o mercado de DeFi, na minha opinião, ela tem uma vantagem aqui quanto ao apelo pro institucional. Então, assim, óbvio, né? Agora deu uma esfriada um pouco em questões de veículos regulamentados, né? A gente teve aí jogaram um pouquinho de água no nosso chope aí por conta dos ETFs de Ether, mas assim, beleza, a gente tem ETF de Bitcoin, a gente imagina que sai o ETF de Ether. Qual que seria o próximo ativo que poderia ter um ETF, por exemplo? Né? Olha para o top 10 de market cap ali, dá uma olhadinha, tira as stablecoins, né? Vai descendo. Cara, Chainlink é um bom candidato a isso. Então, assim, nesse sentido, existe um upside ali, só que esse upside agora ele ficou mais para cauda, né? Porque é por conta dessa esfriada que deu. Então, se esse ciclo, né, for um ciclo de institucional, o Chainlink pode ter uma performance boa de algum momento. E isso pode acontecer igual em outros bull markets, que é de uma hora para outra. De repente sai uma notícia. BlackRock aplica para um ETF de Link. Cara, se eles fazem isso, depois que aplicou, se foi aprovado o ETF de Ether, o negócio pampou pra caramba, pode ter. Então, assim, existem cenários futuros que Link tem uma performance boa. Só que a gente tem que lembrar que é um ativo mais pesado, é um ativo mais antigo. Então, eu acho que tem nesse momento coisas melhores. A própria PIF, né, que é, digamos assim, nesse caso é o disruptor, né, tem mais potencial de ganhar um pouco mais de market share, comer um pouco
ali do market share da Chainlink e com isso ter uma valorização melhor. Principalmente pensando que ela está no ecossistema da Solana também, etc. Pô, não consegui arrumar minha rinha de analista aqui. Concorda discordando, o outro discorda concordando aqui. Eu me perdi aqui se eu fico de qual lado aqui para arrumar essa briga. Então vamos mudar. Polygon. Pô, você não vai chegar numa rinha aqui. Não vou chegar numa rinha, não é possível. Eu vou mentir pra mim mesmo. Tem um problema aqui. Acho que tem um problema nesse podcast. A gente conversa muito. Então. Entendi. Nós três aqui tem uma história muito longa. A gente conversa demais. Polygon pra mim é um caso muito parecido com o Chainlink nesse sentido. Puta que pariu, não vou conseguir. Ô, Rony, tem uma ideia aí pra gente fazer essa rinha de analista. Mas continua, desculpa, vai lá. Não, cara, deixa o Rony falar. Tem uma ideia, Rony? Não, ele vai falar depois. Ele vai ter uma ideia depois. Fala depois. Fala de manda. Não, Polygon é só esse negócio assim, cara. Se você olhar pra custo de oportunidade, perda de tempo você investir em Polygon agora. Porque Polygon virou meio stablecoin, né? Então, assim, cara, você vai ficar para sempre esperando o ZK dar certo. Então, se você falar estritamente do ponto de vista de números, você deveria estar em outras Layer 2 ou outras Layer 1. Mas aí eu acho que entra a discordância talvez aqui, que eu continuo achando que Polygon é um tipo de projeto que sabe fazer bem o que faz, talvez não saiba converter bem em resultado financeiro. Então, assim, para mim não é, por exemplo, igual talvez uma Phantom, que eu acho que tá meio caindo no esquecimento, assim, e ainda tem o André Cronje aparecendo de vez em quando no Twitter para tentar salvar. Eu acho que Polygon, assim, em termos de dados on-chain, continua sendo bastante relevante. O volume de transações na Polygon é grande. Então, eu não descartaria o ativo por causa disso. Porque aqui, para mim, existe uma diferença grande entre uma Cardano, que, cara, não tem atividade, não tem protocolo de DeFi. E uma Polygon que tem essas coisas. Agora, não é um ativo que consegue hypar. Talvez é um ativo que tenha tanta baleia, investidor antigo, que toda vez que vai tentar subir, volta para $1. Então, assim, eu quero ser justo aqui com a avaliação de que, cara, em custo de oportunidade, é ruim você ter uma grande fatia de Polygon agora. Agora, falar que Polygon não é bom, aí eu já acho que é exagero. Mas não é bom que você está falando tanto o token ou a tecnologia em si? Não estou entendendo. Principalmente a tecnologia. Beleza. Agora, o token, vocês veem grandes diferenças entre o Matic e o Arb, por exemplo, em termos de captura de valor? Porque eu não vejo muita diferença. Hoje, não muito, né? Realmente, assim. Porque... Mas a Matic é o gas da rede, né? O árbitro não, né? Sim, então, nesse caso, seria até melhor. Isso. Né? O Matic é melhor, no caso, seria melhor que o árbitro. O árbitro e o optimismo entra na mesma lógica pra mim. Tipo, é um penduricalho, de fato. Você anda por narrativa, talvez, né? E que não tá andando. Que é o ponto aqui. Sim. Né? E aí eu tenho uma pergunta quanto a isso, que assim, cara, a gente tinha um token do mercado, que tá logo abaixo de Polygon, que é o Uniswap, que é um token que não captura valor. Então, esse é... Acho que a gente vai brigar. Não, acho que talvez brigue. Não captura valor de jeito nenhum. E, assim, se você olha estritamente o gráfico, tem subido aqui recentemente esse ativo, mas ele não captura valor. E uma coisa que quando você olha pro resultado dele ao longo do tempo, ele tem ficado para trás de outras narrativas. Se você olha aqui, a gente tem no semanal aqui o negócio subindo mais, 2 semanas caindo, mas está caindo junto com o mercado. Se você olha no agregado como um todo, esse negócio ele tem perdido valor em dólar desde de maio de 21, e assim, óbvio, né, o mercado inteiro caiu aqui, com certeza, mas ele tem recuperado só agora. Se você olha contra o par BTC, ele tem ficado para trás. Sim. Mas qual é a sua opinião sobre o token especificamente? Tipo... Cara, esse é um token que a gente manteve por um bom tempo em carteira durante o bear market nessa coisa de, cara, assim, ele morrer ele não vai, o projeto, né? Então, vamos focar em quem pode sobreviver. Só que a gente ficou muito tempo nessa expectativa de, cara, vamos ativar o fee switch. Sim. E, assim, a Uniswap é o protocolo hoje que mais gera taxas. Ou tá entre os 3 primeiros. Isso aí nesse momento. Mas... O share é absurdo, né, da DEX, 60% eu acho. Assim, acho que gera bastante taxa mesmo, de fato. Mas não gera receita. Isso, esse era o problema. Então o ponto era, cara, se a Uniswap ativar o fee switch e passar a gerar receita, isso pode ser bem bom pro token holder, porque você já tem uma geração de fees. Só que aí os caras vieram e me aprovaram uma repasse de receita pro Labs antes de aprovar o fee switch para a comunidade. Aí, cara, isso aí para mim matou a tese. Então, assim, o Uniswap vai subir agora? Vai. Mas, putz, assim, eu não consigo... É igual Gala. Gala é um negócio que a gente ficou bastante decepcionado depois que os caras entraram em uma treta gigantesca de sócios porque alguém roubou dinheiro lá. Então, cara, é difícil você acreditar nisso, né? Outro também, não sei se esse vira rinha aqui, Near. Near tá subindo pra caramba com IA. Mas, cara, a gente já conversou com os caras da Near. Eles são enrolados pra caramba. Não entregam as coisas. Então, assim, eu fico sempre com o pé atrás de...
às vezes a gente tem que tomar uma decisão de investimento puramente pela narrativa, porque você não quer só querer estar certo e perder o bonde. Mas quando você para olhar o ativo, fala, putz, cara, tem uns probleminha aqui, né? Cara, acho que NIR é um pouco diferente, porque entra nesse caso de narrativa, né? Acho que é um pouco esse caso. Agora, Uni, eu acho que eu concordo plenamente com você. Hoje não gosto do token para investimento, né? Porque a proposta de valor dele é uma proposta unicamente de governança do protocolo. A partir do momento que a Uniswap Labs vai lá e faz um negócio passando por cima da governança, você perde a proposta de valor do token. Você matou a governança. Né? Não tem mais proposta de valor do token, digamos assim, né? Você percebeu que eles podem fazer o que eles quiserem, digamos assim, né? E aí, beleza. Por que o Uni está subindo? Justamente porque a ideia é, como ele é um token que não tem captura de valor, está subindo porque pode existir, de novo, a possibilidade de ativação do fee switch, etc. E virar um token que captura valor. Só que, cara, eu não vou ficar esperando isso, sabe? E eu acho que, por ser um token de ciclos passados, valorizou demais também, não é o vencedor desse ciclo. Minha tese também vai nessa linha. Você acha que tem alguma DEX que pode valorizar bem nesse ciclo? Cara, não tem. Assim, do IDX acho que pegou um dia, pegou um volume mais alto. Então, assim, eu não tô debruçado sobre nenhuma disso. Eu acredito muito mais que vai surgir uma DEX dentro de um ecossistema, tipo, de uma Solana da vida. Que poderia ser dentro de um local que poderia funcionar. Mas, assim, a verdade é que em volume, a Uniswap ainda é muito giga, sabe? Tipo, profundidade de book e tudo mais, assim. Pensando até, se é uma baleia giga, você quer sair num par Ether, Bitcoin, ou Ether, dólar, Bitcoin, ou tipo, qualquer Rapid com dólar, a profundidade do book da Uniswap, ele é melhor que Coinbase e Binance. Isso foi um estudo da Paradigm, fizeram assim. Quando eu li isso, eu falei, cara, e assim, pela estrutura de AMM, é só por isso que ele ia ter um book assim, porque você não tem um market maker de fato botando a ordem. Ele simplesmente consegue defender o book naquela zona, né? Cara, mas isso é um dos motivos de que eu acho que o token não é um bom investimento. Porque se eles ativarem o fee switch, eles perdem muito market share. Concordo. A grande vantagem... Uni só tem esse book gigantesco de liquidez, porque hoje, para LPs, vale a pena estar lá. A partir do momento que você começa a tirar parte do lucro desses LPs, cara, eles vão migrar para onde que é mais lucrativo. Então, assim, eu acho que o negócio não pode acontecer, que senão ele também se torna... Entendeu? Por isso que eu não gosto de Uni como tese de investimento. E eu acho que a verdade, assim, quando você olha... acho que vocês não acompanharam, né? Mas teve uma proposta de um pedido que poderia desembocar nesse fee switch, que era, tipo, a ideia de que eles pudessem decidir dentro acho que da governança, do LP, que poderia trocar essa taxa. Acho que foi meio que uma manobra da galera para postar, e a galera viu. Postou isso aqui, e aí o preço subiu 50% no dia. Sim. Aí o que aconteceu foi andando os dias, o mercado foi subindo, esse negócio foi acompanhando. Depois teve o check de temperatura, né? Temperatura check lá, que eles fazem antes da votação, que é tipo House of Cards da vida, né? Contar os votos. Deu 100%. Foi pra votação, aí você que vai e falou, pô, não. Porque, óbvio, o cara tem o Labs, que não tem problema pra ele com a SEC. Ele vai fazer o fee switch pra perder o negócio. Agora, o ponto pra mim foi assim, pra mim a out-season, no sentido de entender que tem alguns ativos que vão subir e performar o Bitcoin aqui, a partir desse ponto foi o token não reagiu para baixo. Então, assim, tem comprador marginal dessa tese com a ideia de que vai acontecer, ou seja, uma expectativa faz o preço subir e o fato, negando essa expectativa, não faz o preço cair. Para mim, tipo, esse foi um sinal bem óbvio ali. Mas só para recapitular o negócio da Uni aqui, quando eu olho para esse negócio, como a gente está vendo agora, né, esse caso específico da Uni, a gente tem outros ativos aqui que funcionam nessa ideia de penduricário. A gente citou Chainlink e tudo mais. Mas agora eu quero talvez até passar para um outro quesito aqui, né, que não é estritamente os ativos em si. Como que vocês estão pensando em portfólio hoje? Tipo, quanto que você acha que deveria ter uma alocação de Bitcoin, de Ethereum, de altcoin? Qual que é a proporção que você está vendo aqui do mercado? E aí eu acho que com certeza a gente vai descortar em algum ponto aqui. Nossa, e vou ter finalmente a minha rinha de analista. Começa aí, Bazan, falando. Como você está pensando? Cara, eu vou falar como tá a minha carteira pessoal e ela não é a mesma, né, que as outras pessoas talvez vão ter. Por quê? Né, a gente tem, às vezes, um mentorado ali que quer ter muito mais risco. E ele tá com capital menor, então a minha carteira não é aquela que não tem Bitcoin. Na verdade, ela tem 50% de Bitcoin. Enquanto o Bitcoin continuar subindo mais do que o Ether, para mim, eu vou continuar tendo um peso grande lá, porque eu só penso em trocar Bitcoin por Ether. E aí depois eu penso em trocar o que sobrou pelas altas, né? Mas nesse 50% de Bitcoin, você tem quanto de Ether? 20...
entre 20 e 25. Beleza, uns 75% nos 2 maiores ativos do mercado aqui. Você está falando que 75% vai ficar sempre nesses ativos? Ou não. Isso vai diminuindo, mas assim, eu sempre passo de Bitcoin para Ether e de Ether para outras coisas. Entendi, né? beleza. Isso seria o caminho normal. Dificilmente eu vou falar assim, eu tenho 50% em Bitcoin, agora eu pego 20 pontos percentuais e aloco direto em 3 altcoins pequenas, né? Shiba Inu, Dogecoin e Pepcoin. Exatamente, e um pouquinho de Dog with Hatch para não passar mal. Então assim, eu tô nessa de assim, todos os dias eu quero reduzir minha alocação de Bitcoin e eu quero aumentar a minha dieta. Todos os dias. E todos os dias eu falo, amanhã eu faço isso, porque eu fico vendo isso, cara, ainda não tá no momento em que Ether vai andar muito mais do que Bitcoin e que as altas vão dar uma puta porrada. Mas isso porque, cara, assim, eu tô mantendo ainda um custo de oportunidade. Assim, eu acho que tem um custo de oportunidade de você já sair completamente de Bitcoin ou deixar isso num valor muito baixo. Agora, para quem tá mais preocupado em estar posicionado de uma forma volumosa em altos para pegar uma porrada que pode vir nos próximos 12 a 18 meses, aí eu acho que é melhor assim, cara, reduza bastante seu Bitcoin, reduza um pouco mais o Ether, comece a equiparar mais os pesos entre tipo Solana e Ethereum, e aí monta uma carteira mais agressiva e aguenta. Porque assim, provavelmente você vai passar mais uns 2, 3 meses com o Bitcoin na média performando melhor. Mas você vai ter que aguentar, porque aí quando vier a porrada, você está posicionado. Então eu acho que essa é uma boa abordagem prática. Né? Se você quiser proteger mais o seu portfólio, aí eu teria, como eu estou fazendo, uma porção maior em Bitcoin. Mas eu acho que é isso. Uma carteira, para ter uma boa valorização agora, ela tem que progressivamente ter menos Bitcoin e ela tem que ter um pouco mais próximo, que seria o Ethereum, de concorrentes dele. Mas eu ainda não trocaria, tipo, uma posição maior em Solana do que Ether. Paulinho, você vai discordar agora. Cara, não. É que assim, para mim é um pouco diferente, assim. Acho que depende muito da alocação. Primeiro, depende do seu patrimônio, do objetivo que você tem, etc. Então, assim, é um assunto muito polêmico. Agora tem o que você fala para os outros fazerem e o que você faz com o seu portfólio. Então, assim, falando hoje no meu portfólio, em questão de Bitcoin, eu estou muito parecido com o Bazan. Eu tenho acho que uns 40% de Bitcoin, pouco menos que ele. A minha segunda posição não é Ether, nem Solana. Polêmico. Claro que é Pendle, né? É Pendle. Mas é que você fez dinheiro no caminho, né? Então, assim, cara, que acontece? Então, assim, eu tenho posições muito concentradas em altcoins. E por isso que eu mantenho o meu Bitcoin grande ainda. Entendi. Então, depende muito da estratégia que você tá pensando para o seu portfólio. Tá fazendo um barbelzão de cripto, né? Isso, basicamente isso, né? Então, assim, muda um pouco aqui a cara de acordo com como você distribui. Se eu aconselho isso para o investidor médio, normalmente não. Para o cara que está começando. Não. Mas acho que isso que é o ponto, né? Assim, a gente tem carteiras diferentes e se você pegar o do Richard também é diferente. Sim. E, cara, a gente entende isso, que não existe uma carteira só. A carteira ela tem que ser adequada para a situação daquela pessoa. Com certeza. E tem gente que vai... Cara, eu tava conversando com uma pessoa outro dia e falou assim para mim, mas Bitcoin eu não quero. Porque Bitcoin, o que vai acontecer? Bitcoin vai dobrar? Não, pô, eu tô aqui pelo risco. Então vamos tirar... Tudo bem, cara. Se é isso que você quer, vamos tirar Bitcoin. E existe uma carteira para isso. Desde que você seja ciente de que tem uma volatilidade maior, beleza. Mas eu acho que aí vai de perfil para perfil, né? Acho que é muito de objetivo, assim. Então, eu particularmente não recomendo, né, a pessoa concentrar muito em altcoins específicas. Para um perfil moderado, é melhor você diversificar, né, pulverizar um pouco mais, para você não perder. Mas aqui a gente está respirando esse mercado. Então, eu faço apostas mais concentradas. Mas por fazer apostas mais concentradas em altcoin, eu tenho um Bitcoinzão lá grandão para me segurar um pouco também, tá? Então, assim, se eu fosse fazer, vamos fazer assim, uma carteira para segurar durante meses que eu não tô sem acesso à minha Ledger, sem acesso ao meu computador, aí seria uma outra coisa muito diferente. E tem um último ponto aqui também, né, da minha alocação. Cara, faz uns 3 meses que eu tô tentando fazer meu Bitcoin ficar abaixo de 50%, só que ele volta pra cima, exato, né? Exato. Porque aí ele começa a valorizar. Então, acho que o fato da gente... Sim, acho que ninguém esperava muito que o Bitcoin fosse bater $73 mil agora. Então, isso acaba desbalanceando e eu não fico rebalanceando todos os dias, né? Então, acho que precisaria pegar. Mas no começo do ano eu tava ficando abaixo de 50, ele volta a ficar acima. Mas, enfim, eu tenho uma posição relevante em Bitcoin ainda. Eu vou botar o Rony numa cilada agora. Pedir para ele falar dele. Inclusive, mas você vai falar a sua também, né? Eu vou falar. Aonde que você botou o bônus que caiu hoje do MB? Caiu hoje, então ele tá rico. Então, fala aí pra gente.
Cara, tá minha sua carteira, infelizmente, dado os resultados do último ano, a maior parte é Ether. Mas, obviamente, isso não é o que eu recomendo para os outros também, né? De novo, como vocês falaram muito bem, né? Não existe uma carteira perfeita, né? Ainda mais que depende de quanto você tem, depende de quanto risco você quer correr, etc, etc. Não vou repetir tudo, né? Mas, basicamente, hoje em dia eu tenho grande parte em Ether, mas também parte relevante em Bitcoin, né? Enfim, apostava que o Ether ia ter dado uma puxada maior do que o Bitcoin, aconteceu o contrário. Mas, obviamente, o ponto é esse, né? Nunca não ter a sua antítese, né? Então, seja, no caso aqui, estar exposto a Bitcoin também em quantidade razoável e estar exposto também à terceira maior posição, que é a Solana, que aí compensou um pouco aí essa perda em relação ao Ether no ano passado, né? Cara, é basicamente isso, né? Bitcoin, Ether e Solana, as três maiores posições, e aí os quebradinhos lá, 10% em Gamecoins, 10% em Depin, e alguma outra tese interessante, algumas pouquíssimas memecoins, mas aí eu não curto tanto, né? Mas nesse estilo, né? Ter uma posição sólida, assim, de modo geral, em Bitcoin, um pouquinho em Ether, ter uma posição nas antíteses da tua principal tese e ter também as apostinhas, né? Que é justamente para dar o up no portfólio aí e depois você rebalancear em coisas mais seguras dentro de cripto, né? Mas, respondendo a tua pergunta atual, hoje eu comprei Bitcoin, Solana e Prime, não comprei Ether aí. Olha, então você pode me zoar aí. Mas tá bom. Você entrou na minha mente aí. Posso fazer uma pergunta para vocês dois? Pode. O Rony, talvez, acho que eu já vou saber a resposta. A sua, eu tô curioso. Vocês têm dó de vender seu Bitcoin para trocar por outra alt? Ou vocês têm desapego total? Eu ouvi isso, um cara que é cliente meu, eu ouvi isso aí, eu falei assim... Eu prefiro comprar mais altos do que vender meu assim, Bitcoin. Como assim? Eu não entendi essa lógica. Mas, peraí, qual o seu fluxo de venda? Você vai na exchange, vende... Não, fazer um swap. Mas swap, no coisa. Mas assim, rebalanceamento de carteira. Cara, se eu estou com 50% de Bitcoin e eu quero ter 40% na carteira... Você dá dó de você vender esses Bitcoins ali? Pra trocar por altcoin? Isso porque desde 2016 eu não vendi o que eu tinha de Bitcoin. Entendi. Eu só comprei mais. E eu sempre vivo com essa coisa de, cara, tudo bem, vai chegar no final do ciclo, eu vou reduzir bastante minha alocação de cripto para botar grana no bolso. Mas eu não quero sair completamente desse mercado porque eu ainda acredito que até 2030 a gente vai ter uma porrada ainda maior. Entendi. E aí eu fico sempre pensando, cara, eu conquistei com tanto suor esses bitcoins que eu não quero vender eles. Eu prefiro botar mais dinheiro e rebalancear minha carteira comprando mais altos do que vender meu bitcoin. Você começa a olhar seu portfólio por bitcoin, digamos assim, né? É difícil. Quantas unidades tem lá? Não quero abaixar dessa quantidade de unidades. Eu tenho esse problema também, cara. Você tem? Tenho. Caramba. Eu sou... Meu rebalanceamento, eu sou comprador, eu não sou vendedor. Assim, isso que é foda. Aí, tipo... eu tô com 40% de Bitcoin, minha vontade... Opa, tem essa moedinha aqui? Pô, deixa eu ver minha conta bancária, o que eu consigo tirar aqui pra comprar essa altcoin? Em vez de trocar meu Bitcoin que tá grande dentro do portfólio. Eu tenho esse problema, sim. Assim, não tô falando que eu não faço, mas eu penso. Porque, cara, eu não tenho muito apego não, mas eu confesso que eu acho que eu faço mais isso que vocês fazem também. Talvez eu só não queira admitir que eu tenho muito apego, mas eu tenho apego. Mas você nunca parou de pensar que, tipo, tô vendendo aqui, tô me sentindo mal. É que eu tenho mais apego ao meu Bitcoin do que aos meus reais, né? Então... Cara, vou levar isso na terapia pra ver se ele me diga alguma dica. Você, Rony, tem medo de vender esses Bitcoins? Cara, não, eu tô muito parecido com vocês. Se possível, vendo minha moeda fiduciária, esse lixo aí. Ô, Rony, e Ether? E Ether, você tem? Ether? Porque parece que sim. Ether é um pouco mais difícil. Cara, eu admito que foram poucas as vezes, assim, que eu acho que eu vendi Ether por alguma outra coisa, assim. Só, sei lá, quantidades pequenas, assim, ou um rebalanceamento pequeno, mas acho que nunca teve uma venda, assim, monstruosa desde que eu comecei a acumular. Talvez para Bitcoin só, para ajustar o portfólio, mas nada de altcoin, não. Cara, mas Ether eu tenho uma dificuldade também de vender Ether, porque eu uso muito Ether em DeFi. Então, muitas vezes, assim, eu fico com dificuldade de desfazer as posições em DeFi, ou então, mesmo que eu tenha, eu sempre deixo o Ether líquido também, né? Mas aquele Ether líquido eu falo assim, puta, mas se surgir a oportunidade de usar ele, né? Ele acaba virando uma commodity pra mim de verdade, sabe? Mais que o Bitcoin. Isso que é doido pra mim. Então, assim, Ether eu tenho também dificuldade, viu, Rony? Vou admitir aqui, vou ser honesto. Também tenho dificuldade de vender Ether. Cara, eu uso bastante MetaMask, né? Carteiras Web3 assim no mobile e tal.
E eu sempre deixo dinheiro pra mexer, porque, cara, eu já fiquei travado. E, tipo, você ficar travado, o fato de você ter que jogar dinheiro pra dentro, tipo, vou ter que comprar e mandar assim, cara, é um saco mesmo, assim. Porque, tipo, puta, é só eu quero fazer um swap aqui. E, de fato, a facilidade dos swaps lá na MetaMask é absurda, assim. Acho que quando eles lançaram esse serviço, eu falei assim, cara, eu vou perder muito dinheiro aqui, mas eu sei como eu sou preguiçoso nesse negócio. Eu não vou atrás de uma OneInt ou fazer conta, ver o que tá mais barato. Eu tenho certeza que eu vou fazer esse swap aqui, preguiçosaço da vida aqui. E eu lembro que na saída de AXS no final, cara, até hoje eu penso quanto que eu paguei de taxa. E toda vez que eu falo, a galera fala, não é possível que você pagou tudo. Não, e eu paguei sorrindo, óbvio, né? Claro. Movimentando o negócio ali. Mas, cara, eu lembro que era unstake, movimentação, era alguma coisa assim. Foi em torno de $500, $600 só pra tirar tudo. E tava absurdo a taxa, assim. Tipo, eu lembro que eu ia pagar talvez o dobro disso se eu pagasse na hora que eu quisesse movimentar o negócio. Que é o que acontece na rede Ethereum. Faz parte do bull market. Exatamente. Problema bom pra ter, né? Exatamente. Se você consegue sair e percentualmente ser relativamente pequena, de boa. Mas, cara, agora vamos descer aqui o nível para falar dessas geminhas, né? O que vocês estão olhando aí de principal tese, assim. Pensa um pouco e me fala aí o teu principal aposta de assimetria. Eu nem quero dizer alguma coisa que você sinta seguro, mas tipo, olhei isso aqui, tem um quezinho aqui de uma porrada que pode surgir aqui e queria que vocês explicassem por que aquilo que estou olhando. Mas pensa bem, eu quero o melhor jogador de vocês, o Ronaldinho Gaúcho, o Will Chamberlain da criptomoeda aí pra gente debater aqui. Deixa o Paulinho primeiro, que ele tem mais convicções de coisas de gente. Não, peraí, mas é o Ronaldinho Gaúcho na seleção brasileira. Hoje. Ou é de rolê aleatório dele? O Ronaldinho Gaúcho que já chegou ao ápice, né? Começou a revelação antes dele ser revelação. Essa a ideia. Tava jogando futebol de rua ali, fazendo... Entendi. Ele já fez aquele lance no Grêmio que você fala, pô, esse moleque aqui joga diferente aqui. Tá. O Ronaldinho Gaúcho em ascensão. Não tá no topo, porque não vou comprar nada no topo, né? Porque teve 2 anos de auge, depois caiu. Quero pegar ele no comecinho aqui. Eu acho que o meta desse mercado aqui, ele tá bem diferente, né? É um meta de farm, é um meta de ponto, sabe? É um negócio muito doido, assim, né? Então, protocolos que vão ter destaque nisso, ou é você farmando os protocolos, né, de restaking, digamos assim, ou protocolos que se beneficiam dessa tese, né? Assim, acho que um que você conhece já falei bastante para você, é Pendle. Nesse meio de campo, digamos assim, né? Já tá num patamar ali de destaque, já ganhou uma certa robustez. Para mim, Pendle é uma coisa muito interessante, que inclusive se beneficia muito de praticamente qualquer narrativa dentro de DeFi. Esse é o grande característica boa, positiva para Pendle na minha visão. Então, hoje, ele é um protocolo aí, de 300 milhões de market cap, mais ou menos. Mas, por outro lado, a gente está falando aqui de 300 milhões, mas como ele chegou a ser um dos maiores protocolos de TVL já. Então, ele já tem mais de 2 bilhões de TVL num protocolo de 300. Né? Pô, é um negócio louvável, né? Então, assim, cara, acho que tem muito mercado ainda para Pendle crescer. Não só na narrativa aí de abrir staking, de farm de pontos, mas de yield mesmo, né? Uma das características de bull market é a oportunidade de yield surgir de novo. A gente está vendo isso até já em empréstimos on-chain. Pô, Aave, né, cresceu pra caramba por conta disso, né? Os APRs lá de Borrow tão altos pra caramba. Então, isso ainda vai crescer bastante. Então, Pendle vai crescer bastante. Agora, eu vou dar um extra aqui. Boa. Se for o Ronaldinho Gaúcho jogando futebol, arte na rua, beleza, fazendo embaixadinha que ninguém dava nada, né? Então, aí acho que tem algumas coisas inovadoras em DeFi que estão surgindo. Eu gosto muito de DeFi, né? Acho que não tem como não colocar a cara a tapa aqui. E eu acho que tem alguns primitivos de DeFi que podem puxar muito a atração, muito como a gente viu, né, em ciclos passados. A gente falou aqui de Uni, né? Tipo, por exemplo, de DEX e como isso é muito importante para o ecossistema. E como é difícil de se tornar Uni. Hoje, a gente tem um ecossistema que ele é muito mais complexo do que ciclos passados. A gente tem Layer 2, a gente tem Layer 1, a gente tem blockchain surgindo para tudo quanto é lado. Cada uma faz uma coisa diferente, cada uma ataca um nicho diferente. E você acaba tendo uma baita de uma fragmentação de liquidez gigantesca em todo esse segmento. Isso, inclusive, até atrapalha, né, muitas vezes as valorizações das coisas. O próprio André falou aqui, cara, não existe facilidade maior do que pegar lá sua MetaMask e fazer um swap direto na sua wallet. Então, assim, a gente precisa ainda de soluções nesse sentido. Uma blockchain, que é uma DEX também, que faz muito bem isso, é ThorChain.
Bruni. Uhum. Né? E, pô, subiu pra caramba também nesses últimos tempos por conta disso, né? Você começa... É o único lugar, digamos assim, que você consegue fazer de uma maneira bem mais segura a troca de ativos nativos entre uma rede para outra. Né? Então você consegue trocar o Bitcoin nativo lá da rede do Bitcoin para Ether, por exemplo. Isso você não consegue fazer em nenhum outro ambiente descentralizado sem passar por uma bridge, sem você fazer um Rapid, alguma coisa do gênero. Pela Rune você consegue. Esse é o grande case de Rune. Mas tem um protocolo lá que ele ainda é pequeno, tem menos de 100 milhões de market cap, que chama Lends. Pô, achei que você ia falar, clica no botão pra descobrir. Não, tem um protocolo que chama Lends. Eu tava lendo sobre e tal. Ele é um protocolo que ele parece um protocolo de empréstimos colateralizados, mas ele não é. E o que acontece? Ele é um protocolo onde você pode, por exemplo, usar como colateral o seu Bitcoin e pegar 50% do valor dele em outra criptomoeda, né? Por exemplo, uma stablecoin. Você não tem risco de liquidação e você não tem taxa porque é subsidiado hoje. O Rony até já deu uma olhada e falou assim, como assim? Mas esse é o ponto, galera. Aí a hora que você pega isso, cheirinho de bull market. Exato. Aquele protocolinho com cheirinho de bull market. Aquele... Assim, APR de Aave, protocolos de empréstimos, estão alto pra caramba, com uma justificativa clara, né? A demanda por empréstimos on-chain tem subido muito. Então, Lends pode crescer pra caramba nesse sentido, porque você não tem risco de liquidação, você não paga taxa, tá? Mas tem que tomar cuidado, porque tem um risco de modelo ali bem grande. Quem viveu Luna lembra muito dessas coisas. Então, assim, mas Luna... O modelo de Luna não impediu Luna de crescer. E Luna foi quebrar 6 meses depois do pico do bull market também, né? Então, assim, pode ser um protocolo que pode começar a andar. A questão o mercado vai reconhecer esse um risco a ponto de não vale a pena ter exposição ao protocolo, não vale a pena fazer empréstimos aqui, ou vamos aproveitar essa oportunidade igual fizeram com Luna. Não sei. Mas Lends pode ser um impulsionador aí também de DeFi, de bull market, etc. Você tem alguma diquinha pra gente? Cara, Se falar coisa com mais de 100 milhões de market cap, nem vou deixar eu cortar. Não, eu não vou falar de ativo assim, porque o Paulinho que é o cara das coisas pequenas. Mas o que eu acho? E tenho um grande grau de convicção. Não, peraí, você acabou de me denegrir aqui. Eu sou a pessoa das coisas pequenas. Aí é foda, velho. Isso que é o Paulinho. Paulinho, das moedas DGen. Esse aí pode fazer um corte aqui, hein? Moedas DGen, sei lá. Pô, sacanagem aqui, ó. Meu desse sócio me denegrindo. Desse tamanho, cara. É o Paulinho das coisas pequenas. Se falar da minha etnia, aí eu saio daqui, hein? Isso, velho. Caralho. Caralho, vamos ter que cortar isso aqui, não é possível. O cara meteu essa. Ofendeu o sócio dele ainda, que é ao vivo. Vai ter briga depois. Amigo de faculdade é isso, né? Foda. Cara, o que eu acho? Se a gente tava falando aqui que, o Uni é o líder do ciclo passado, não deve ser o desse, a gente deve ver nos próximos meses ativos que ainda ou não existem ou ainda são muito pequenos crescerem. Então, as grandes apostinhas, eu acho que elas vão surgir daqui a alguns meses. E a gente tem que estar acompanhando isso para poder pegar. Onde que eu acho que são os dois, não são só eles, mas dois grandes setores onde isso pode surgir. Um deles é DeFi, no sentido de que os caras que estão no mercado financeiro tradicional hoje, eles sabem o tanto que é caro e ineficiente usar os sistemas tradicionais. Eles sabem o tanto que pode ser bom usar sistemas baseados em blockchain. Então, você tem lá, nessa semana que teve a notícia da BlackRock lançando um fundo tokenizado, cara, assim, isso vai começar a pipocar mais no mercado e ainda vão ter mais soluções evoluindo nesse sentido. Então, eu fico muito de olho em quais são as soluções que vão surgir em DeFi ou que existem, tipo mesmo uma Pendle, mas que o institucional vai começar a ver como algo que pode ser utilizado e pode ter valor. Agora, do outro lado, não dá para esquecer IA, né? E assim, tem uma coisa que é muito forte, eu acho, nesse ciclo, que embora o Web3, por exemplo, no ciclo passado tivesse sido uma narrativa de um hype grande, isso não era muito bem comprado pelas empresas do mercado tradicional, tirando o Zuckerberg querendo fazer o metaverso dele, mudou o nome da empresa. Mas, cara, agora você tem a NVIDIA empurrando esse negócio para frente, você tem a OpenAI empurrando esse negócio para frente e mostrando qual que é o nível de diferença da geração de vídeos com IA 2023 para 2024 com Sora. Qual que é a diferença da qualidade do Midjourney do ano passado para esse? Qual que é a diferença de inteligência do ChatGPT do ano passado para o de agora? Então, assim, isso está evoluindo muito rápido e, mais do que isso, está evoluindo não numa escala só industrial, mas está evoluindo na escala das pessoas conseguirem usar. Cara, a gente usa ChatGPT na empresa para não precisar ter mais pessoas trabalhando junto.
Porque ele consegue, de fato, ajudar a gente a ter um ganho de produtividade. Então, acho que IA é um ambiente onde vai surgir... E aí, justamente, em cripto tem pouca coisa boa de IA. Sim. Tem poucos projetos no total e poucos projetos bons. Você vai falar de Agix? A Agix é um lixo. Mas, assim, sobe pelo hype. Então, assim, se IA tá bombando, compre a Agix, tá bom? Mas tem poucos projetos bons ali. E aí, hoje eu me animo mais com a parte de infraestrutura para isso. Né? Até saiu um relatório da Messari recentemente comparando o preço da computação que você usa via cache com Google Cloud, Azure, né? E assim, você conseguia já chegar num preço competitivo de usar, né, quantos dólares por hora de computação da cache com a Amazon, com a Lambda, que já é uma função muito barata, mais barata do que você usar direto os servidores da AWS. Então, assim, a parte legal é que hoje você já está tendo protocolos que eles têm utilidade mesmo. Sim. Você consegue realmente usar uma render, uma cache, algo do tipo, e ser competitivo com o mercado tradicional. Então, são os dois segmentos que eu estou olhando para o que vai surgir, porque eu acho que vai ter coisa boa ainda. E IA eu acho que é o que é menos explorado ainda. Então você está falando do Ronaldinho Gaúcho na barriga da mãe. É o Messi. Então, e depois. Nesse ponto tem minha dúvida sobre IA aqui nesse caso. Que assim, eu sempre gosto de falar que tem a narrativa sem preços, que aí ela pode ser o que ela quiser. Todo mundo acredita na mentira que conta. E tem as narrativas com preço. Nesse caso de cache renda, eu gosto bastante, tem um portfólio também. Mas eu acho que todas elas têm um preço claro para você dar. Que é tipo assim, quanta GPU você tem, quanto você usa. Tipo, cara, eu consigo fazer conta. É 7 vezes, 10 vezes mais barato, sei lá, dependendo da comparação que você fizer. É competitivo, porque tem que ser mais barato. Tipo assim, o cara não vai mudar da AWS para ter o mesmo preço no negócio que está iniciando. Vai ter que tomar o risco aqui para pagar mais barato. E se a gente pensa no mundo que todo mundo quer ter IA, esse cara vai treinar essa mais barato, uma startup vai usar. Então, assim, tipo, é meio que vender pá na corrida do ouro. Só que eu acho que ela tem preço aqui, de fato. Então, eu sempre fico pensando assim, puta, talvez não seja o que mais vai andar. Mas ao contrário, tipo assim, cara, eu consigo botar a Gix no portfólio e segurar durante todo esse tempo, sendo que eu sei que é um negócio que é um vapor total, não faz sentido nenhum. E tem um cara lá com 100 milhões de dólares nesse negócio que vai vender na minha cabeça quando esse negócio subir. E esse que é o ponto. Assim, essa questão de IA, eu fico pensando sempre atrás do beta, né? Tipo, beleza, renda e a caixa vão dar, acho que ok. Mas onde que tá o AXS desse negócio? Um caso, assim, é um chute completo aqui, e pode não fazer o menor sentido, mas uma coisa que sempre fica na minha cabeça é: Filecoin é um ativo que vai bem nos bull markets. Sei lá por quê, não sei quem que usa, mas sempre vai bem. Só que Filecoin é grande. Sim. O que é um ativo que parece Filecoin e tá na Solana? Shadow. Essa é uma apostinha que eu faria de assim, cara, vai que cola, né? Pensando no negócio que é pequeno, deve ter... Eu acho que não tem 100 milhões. Se quiser procurar aí, SHDW. E, cara, o produto é legal, já usei. Tipo, é um storage descentralizado, é barato. Tá na Web3, é integrável, tá na Solana. Então, assim, cara, quem sabe, né? Não é um negócio... Já teve airdrop? Acho que não teve airdrop. Não, acho que ainda não. Olha aí. Não, mas é que é o token deles já, né? Tem o token. Uma pergunta pro Rony e pro André também. Algum de vocês dois tem acompanhado o ecossistema da Airweave, AR? Não, eu só vi valorização e era um dos meus calls atrás pelo market share gigantesco da Filecoin. Ele é muito pequeno, meio que cresce com o mercado, né? Mas eu não sei o que está acontecendo lá. Então, cara, eu fico pensando se... É porque a Airweave, ela tem se reinventado também ao longo do tempo, né? Ela veio de um modelo lá muito arcaico também, né? Baseado no Bitcoin. Tentou fazer mudou o PermaWeb, não é mais o SDK? Tem PermaWeb, mas eles estão indo para um ecossistema mais full stack. O ecossistema full stack para PermaWeb. Então tem, por exemplo, soluções de DNS lá dentro. Estão criando coisas novas. E é por isso que a R está entrando no hype. E aí já entra a ideia de... parallelization também, né, de blockchain. Então, assim, Airweave, né, já é um ativo grande, competidora da Filecoin, como o Bazan falou, mas tem coisa interessante começando a surgir lá. Acho que vale a pena dar uma olhada. Essas coisas não tem... acho que não... Tem várias coisas que não tem tokens ainda lá dentro daquele ecossistema. E tem muita coisa na testnet também. Então... Quem sabe? O Rony, que é caçador de airdrop, deve estar aí se coçando pra gente entrar lá. Cara, vou dar uma olhada, eu admito. Não conheço muito a fundo, eu vi só a valorização que aconteceu, entrou no hypezinho. Então eu tenho que fazer o disclaimer aqui também, que eu não conheço, não tive tempo de olhar a fundo o ecossistema. Mas que eu olhei pela superfície, pelo menos as buzzwords, assim, pra atrair, tem. Né? Agora, se tem fundamento por trás, aí já é outra história. Precisa analisar. Cara, a gente já passou de 1 hora de podcast. A gente vai ter que encerrar aqui, que o pessoal já... Tá doido aí pra Mas antes você vai acabar. falar só apostinha.
A minha apostinha? Porque nem apostinha mais, né? Eu tenho umas coisas que... O Whales Market, tá aí. É uma coisa que eu tô olhando com cuidado aqui. Tem a ver com a tese de pontos e tal, de airdrop, que é um pouco da narrativa que eu acho que puxa, né? Que, tipo, sei lá, Liquid Farm em 2020, 2021 Play to Earn, ICO em 2017. Eu acho até que Luna foi um negócio que foi um farm, que a galera fez, obviamente, com 20% de coisa. A Anchor, né? Exatamente, que levou o mercado para isso. Mas, assim, para mim, é essa tese, assim, esses hypezinhos de distribuição de dinheiro, acho que o Whales Market pode estar posicionado bem. Mas vamos passar para a mineração da semana aqui. O que vocês dão dica aí para o nosso Posso pegar minha cola? Aqui? Pode, fica à vontade. Não, porque eu já tenho, só que eu preciso falar os nomes certos aqui. Acho bom, né? Você tem alguma dica de leitura, podcast, algum vídeo? É um podcast. Manda. Ele não é de agora, foi em janeiro que ele saiu, mas eu acho que ele ainda é atual e vale a pena. Porque a gente estava falando de Solana e Ethereum. E tem um podcast da Unchained, que é feito pela Laura Shin, que era uma repórter, né, antiga, aí sempre faz coisa para CoinDesk. E ela juntou o Chris Burniske, que é um cara que eu gosto muito, né, das antigas lá do mercado. E ele trouxe para o podcast o Anatoly Yakovenko, da Solana, e o Nick White, da Celestia. E aí virou rinha de analista, rinha de desenvolvedor, que era justamente o monolítico versus o modular. E é um papo muito legal deles falando sobre o porquê de cada tipo de abordagem. É um papo que, assim, ele é técnico, porém dá para você ouvir numa boa. E acho que traz um pouco dessa visão de, cara, o que Celestia como modularização pode adicionar para o mercado e o que Solana com a sua monoliticação pode adicionar para o mercado. E é um papo muito bom, são pessoas muito legais, então fica a dica aí. Maravilha. Bom, acho que é isso, né? Temos o episódio. Obrigado, grande Paulo Eduardo de Camargo e Vinícius Bazan e Rony Schuster, direto do Rio de Janeiro. E obrigado você que ficou até o final. Não esquece de curtir, compartilhar e comentar qual foi a sua parte favorita aqui do podcast e se a diquinha do Bazan que deu certo para você. Valeu, pessoal. Forte abraço e até o próximo episódio.